Oi, gente! Meu nome é Mônica e eu moro no meio do lixo. Não sou uma menina de rua e também não sou órfã. Na verdade, eu moro em um ótimo apartamento. Só que ele é um lixo. Agora vou te contar como isso é possível. Meus pais trabalham home office, ou seja, eles trabalham remotamente de casa. Minha mãe trabalha como designer de interiores e meu pai é tradutor. Eles são muito gentis e engraçados. Sempre me senti bem e confortável com eles. Meus pais me deram uma infância feliz e sou muito grata a eles por isso. O mais legal é que eles estavam sempre por perto. Assim, não precisávamos planejar o fim de semana ou passeios com antecedência. Por exemplo, se quiséssemos ir ao parque, fazíamos isso na hora. Meus pais não precisam pedir folga a chefes. Eles podem sair quando quiserem e trabalhar depois. 3 anos atrás, meu irmão mais novo, Mark, nasceu. Talvez este tenha sido um dos dias mais felizes para nossa família. Não é que eu realmente quisesse ter um irmão. Na verdade, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Mas eu me apaixonei por ele depois que ele nasceu. Um irmão mais novo. Agora, eu tinha um irmão mais novo. Minha mãe não teve direito à licença maternidade. Assim, ela continuou trabalhando logo depois que Mark nasceu. Eu comecei a perceber que era muito difícil para ela. Ela estava sempre dividida entre os cuidados com o bebê e os seus projetos. Ela ficava nervosa e irritada, e isso deixou eu e meu pai muito chateados. Meu pai tentava ajudá-la com a casa e com o Mark também. Mas aí ele não tinha mais tempo para trabalhar, e tempo é dinheiro. Ele tinha que se dedicar mais ao trabalho. Caso contrário, teríamos problemas. De uma forma imperceptível, a maior parte dos cuidados com Mark caiu sobre meus ombros. E meus pais estavam colados em seus laptops mais do que o normal. De fato, a nossa situação financeira piorou nos últimos anos. Por isso, eu entendia o esforço deles. Quando Mark tinha 6 meses, percebi que nossa casa não era mais tão limpa como antes dele nascer. Tentei limpar sozinha depois da aula, mas não deu muito certo. Primeiro, porque eu tinha que fazer a lição de casa, e segundo, porque eu precisava cuidar do Mark. Então, nossa casa começou a ficar imunda, gradualmente, aos poucos e até sem a gente perceber. Claro, perguntei aos meus pais o que estava acontecendo e quando as coisas voltariam a ser como antes, mas eles responderam que não era hora de limpar a casa e que eles tinham muito trabalho. Além disso, eles me disseram que havia uma criança pequena na casa e, assim, manter a casa limpa e organizada não era prioridade. Eu ouvi essa desculpa várias vezes, por vários meses. E, claro, meus pais começaram a evitar os parentes e os amigos. Eles mantiveram contato apenas com quem poderiam encontrar em um local que não fosse nosso apartamento. E eles simplesmente cortaram toda a comunicação com quem quisesse nos visitar. É até compreensível, eles tinham vergonha de receber as pessoas. E eu também não podia convidar as minhas amigas. Eu sempre tinha que inventar alguma desculpa, dizendo que meu irmão estava doente, e depois minha mãe, e assim por diante. As meninas começaram a ficar desconfiadas de mim. Uma vez pedi dinheiro aos meus pais para chamar uma faxineira. Eles ficaram bravos comigo e disseram que precisavam trabalhar e não iriam receber estranhos. Tentei explicar que eles não precisariam parar de trabalhar durante a limpeza. Mas eles foram inflexíveis e ainda disseram que seria muito vergonhoso um estranho ver aquela bagunça. Resumindo, meus pais são muito afetados pela opinião dos outros. Logo, meus pais começaram a comer enquanto trabalhavam e deixavam os pratos sujos ali mesmo, junto com todos os tipos de pacotes de batata frita e chocolate. Eles diziam que iam arrumar aquilo mais tarde, mas montanhas de lixo começaram a se acumular em nosso apartamento. Além disso, o Mark já estava começando a caminhar e o nosso apartamento virou um caos completo, porque ele atirava tudo que encontrava por todo o apartamento. E meus pais não estavam nem aí, só diziam: crianças sempre fazem bagunça. Como se o Mark comesse hambúrguer e deixasse a embalagem no chão, né? Eu estava com muito medo de que ele acabasse comendo alguma coisa estragada. O que poderia acontecer? Para uma criança pequena, qualquer intoxicação alimentar é fatal. E vários tipos de insetos começaram a aparecer pelo apartamento, no meio do lixo. Parecia que eles estavam em todos os lugares, no guarda-roupa, na mesa e até na minha cama. Eles apenas completaram o lixão em que estávamos vivendo. Imagina,
Você acorda de manhã e vê uma aranha pendurada bem na frente dos seus olhos. Ou você toma café e uma barata cai nele. E eu passei por isso muito mais que uma vez. Até encontrei um tipo de besouro no ouvido do Mark. Eu ainda não sei como nós não pegamos uma doença com tantos insetos por perto. Você deve ter pensado que agora sim meus pais fariam algo. Mas não. Eles tomavam banho, lavavam e até passavam as roupas. Em público, eles recebiam elogios sobre como estavam sempre bem arrumados. Pensa só no tamanho da incompatibilidade. Mas, para ser honesta, era uma verdadeira luta encontrar as roupas nas montanhas do nosso lixão. Por isso, eu sempre colocava as minhas roupas, e as do Mark também, no armário. Quando as férias chegaram, eu decidi fazer uma limpeza geral e colocar o apartamento em ordem. Você pode não acreditar, mas levei mais de 2 dias limpando. Eu recolhi 4 sacos enormes de lixo. Eu fiquei completamente exausta, mas estava orgulhosa de mim mesma, pois o apartamento não recebia uma faxina dessas há quase um ano. Então a missão tinha sido completada com sucesso. Quem está de parabéns? Eu estou de parabéns! Depois disso, fui uma excursão de uma semana para Roma com a minha turma. Felizmente, meus pais não eram contra e tínhamos dinheiro para isso. Eu me diverti muito e esperava encontrar o apartamento limpo quando voltasse. Nada disso. Assim que eu abri a porta, eu vi novas montanhas de lixo pelo chão. Além disso, havia manchas gosmentas de suco e vários pedaços de maçã pelo apartamento. Eu fiquei muito brava com meus pais. Eu deixei um apartamento limpinho para eles e, em apenas uma semana, eles conseguiram transformá-lo em um chiqueiro. Eu surtei! Era tão difícil manter a casa limpa. Você pediu pizza? Então jogue a caixa no lixo quando terminar. Porque ela está na mesa há uma semana, junto com os guardanapos sujos. Eu estava fora de mim e com raiva pelo fato do meu trabalho ter sido inútil. Meus pais só olharam para mim com pena e disseram: temos uma criança pequena aqui, então é impossível manter a ordem. Quanto tempo mais eles usariam essa desculpa? E mais, era perigoso para o Mark viver naquelas condições. Eu não tive outra escolha a não ser dar um ultimato aos meus pais. Ou eles começavam a ter um estilo de vida mais saudável e manter o nosso lar limpo, ou eu iria ligar para o conselho infantil e Mark e eu seríamos levados para um abrigo. No entanto, os guardiões da lei e da ordem se envolveram na situação sem que eu pedisse. Isso aconteceu depois que houve algum tipo de contaminação por fumaça em nosso bairro e os bombeiros não conseguiram encontrar a fonte. Eles, junto com a polícia, começaram a examinar todos os apartamentos, incluindo o nosso. Não podíamos proibi-los de entrar, porque senão nossa porta seria simplesmente quebrada e não tínhamos como fazer uma limpeza naquele instante. Então, tivemos que abrir a porta. Meus pais e eu ficamos vermelhos de vergonha, e com toda a razão. Quando a polícia viu a situação em que o apartamento estava, eles perguntaram o que estava acontecendo e imediatamente chamaram o conselho infantil. O policial disse que nunca tinha visto uma coisa assim em um apartamento, especialmente onde vivem crianças. Eu vi meus pais ficando ainda mais vermelhos de vergonha e eu fiquei com vergonha por eles. Cedo ou tarde, isso ia acontecer. Não poderia durar para sempre. Acho que, bem no fundo, meus pais também sabiam disso. Longas investigações começaram, e durante esse período, Mark e eu fomos enviados para a casa de nossos avós e ficamos lá por quase um mês. Enquanto isso, meus pais finalmente colocaram o apartamento em ordem e prometeram às autoridades que o manteriam assim. E agora, eles estão fazendo sessões com um psicoterapeuta. Acontece que tal comportamento e toda aquela sujeira era uma consequência da depressão que ambos tiveram. O psicoterapeuta disse que eles desenvolveram depressão após o nascimento do Mark. Ele disse que meus pais deveriam descansar mais. Já se passaram quase 3 meses desde que o Mark e eu voltamos para casa, e devo admitir que a polícia e o psicoterapeuta estão fazendo um excelente trabalho. Nosso lar está sempre limpo e organizado, com um cheirinho bom, e temos sempre comida fresca e roupas de cama limpas. Essa é mesmo a prova de que, mesmo tendo uma criança pequena em casa, é bem possível manter tudo em ordem. Espero que agora nosso apartamento fique sempre assim. Mark e eu amamos nossos pais e não queremos ficar longe deles de novo. Às vezes eu penso que, se não fosse pela situação com a fumaça, o que a bagunça poderia ter causado a todos nós.
É até assustador pensar nisso. A sua casa está sempre em ordem? Você costuma limpar seu quarto? Compartilhe suas respostas nos comentários. Além disso, curta o vídeo e se inscreva no canal.